A graça e a paz do Senhor Jesus para todos e que hoje possamos ser bastante edificados com o texto que vamos ler. Eu tenho muitas pessoas que eu tenho encontrado e eu tenho falado do amor de Deus, mas muitas pessoas chegam a abordar sobre a sua vida espiritual, dizendo que já foi cristão, já foi evangélico e por um motivo qualquer não é mais cristão. E é sobre isso que nós vamos falar nesta hora. Mas antes, eu gostaria de desafiá-lo a nos abençoar entrando em nossas mídias sociais. Você pode muito bem compartilhar, passando essas mensagens para os seus amigos. Vai no seu Facebook, vai no Instagram e no seu WhatsApp e compartilhe as nossas mensagens. Leve as pessoas a ouvirem essa mensagem para serem edificadas. Eu gostaria de lhe pedir que você não esquecesse de dar o seu like e de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Você pode também nos fazer os seus comentários, né? Fazer os seus comentários, dar a sua opinião, fazer perguntas, interagir conosco, né? Fazer alguns pedidos de orações. Estamos aqui com esse propósito de edificar a sua vida, de levar a seu lar, a sua família, a palavra da salvação. E é isso que o nosso ministério se compromete diante de Deus. Nós temos um ministério de evangelismo, chamado Ministério a Céu Aberto, ministério que nasceu através de muita oração, através de muita busca a Deus, através de um processo duro, difícil, um processo de restauração. Deus mudou a minha história completamente. E para isso que eu estou aqui, para compartilhar e para levar a você o Evangelho libertador que restaura, como restaurou a minha própria vida e a minha família. Vamos orar. Deus maravilhoso, fala, Senhor, através da Tua palavra. Abre as mentes e os corações para entenderem a verdade. A Tua palavra, Deus, é mais penetrante do que uma espada, Deus, de 2 gumes, que penetra na alma, da divisão da alma e do espírito, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Em nome de Jesus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui diante de um cenário. Eu, como disse, como tenho dito, que conversando com algumas pessoas, fazendo minhas articulações, eu tenho perguntado a muitas pessoas e as pessoas dizem para mim: eu estou afastado, eu me desviei do Evangelho. Dentre as tantas pessoas que eu tenho conversado e tentado levar a palavra de salvação, procurado levar a palavra de salvação, as pessoas, lamentavelmente, hoje não se firmam mais nas suas congregações. E é para isso que nós estamos aqui com essa mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Atos, capítulo 19, onde o apóstolo Paulo chegava na cidade de Éfeso e se dava de frente com o cenário que nós vemos hoje no nosso meio. Pessoas que de repente se afastaram do meio da seara do povo de Deus e
abriram mão da graça do Senhor. E aqui no texto, o apóstolo Paulo, quando ele passa chega a caminhar, o apóstolo Paulo era um homem que viajava bastante e andava bastante. Inclusive, aqui o texto diz que o apóstolo Paulo caminhava muito, né, para levar a palavra às pessoas. Diz o texto aqui que Paulo faz uma pergunta aqui a alguns discípulos que ele tinha encontrado, alguns novos convertidos, pessoas que tinham aceitado Jesus fazia pouco tempo, precisava de alguém para fortalecer a sua fé e fazer um discipulado. Paulo faz essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu ele. Disse-lhe Paulo: o batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas e profetizaram. E eram ao todo uns 12 homens. Paulo chega numa determinada ocasião, encontra esses 12 homens, né? Ali, pessoas que não tinham o conhecimento, na verdade, das Escrituras. E o apóstolo Paulo levanta-se e impõe as mãos sobre ele, e logo de imediato o Espírito Santo desceu sobre ele e começaram a falar em novas línguas e a profetizar. Imagine, foram batizados com o Espírito Santo e começaram a usar o dom espiritual da profecia. E hoje nós vemos a maioria das pessoas que um dia já foram a Jesus. Quando a gente conversa, eu tenho uma conversa, tem uma mini entrevista com uma pessoa, a pessoa diz: eu sou cristão, não sou evangélico, sou cristão. Outros dizem: eu ia para a igreja, mas não estou indo mais. Outro está dizendo assim: eu estou desviado. Essa condição é a mesma condição que Paulo encontrou quando encontrou aqueles homens, onde Paulo impôs as mãos sobre ele. O que as pessoas estão precisando hoje é da evidência do poder de Deus. Nós somos um ministério de evangelismo, estamos aqui para levar a palavra ao pecador. E era isso que Paulo fazia. Paulo chegava nas cidades da Grécia, como a cidade no caso aqui, a cidade de Éfeso, mas ele já tinha vindo também da cidade de Corinto, já tinha passado na cidade de Corinto, já pode passar pela cidade pela cidade de Atenas, quando passa pela cidade de Bereia, e Paulo fazia esse trabalho levando a palavra de libertação. E é isso que hoje em dia as pessoas estão precisando. Como o veículo é mais eficaz as nossas redes sociais, nós estamos fazendo isso de forma de uma tecnologia mais avançada, levando o evangelho
através dos confins da terra, aqui pelo nosso celular, e você aí pode receber essa unção que levará você a uma nova dimensão, assim como aqueles homens foram revestidos pelo poder de Deus através de uma imposição de mãos, através de uma oração. E eu quero lhes dizer nesta hora, né, que a religião não salva, que o poder de Deus, ela está à sua disposição pela fé em Jesus Cristo, o Jesus que ressuscitou dentre os mortos, aquele que traz a vida eterna e a salvação a todos os que creem. A Bíblia diz que no Evangelho de Jesus são para aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, e para todos aqueles quanto o Senhor te chamar. O Senhor tem chamado você para uma nova dimensão de vida. Chega de religiosidade, chega de um hedonismo barato, onde as pessoas procuram viver uma vida de prazer e deixam de lado a eficácia do poder de Deus e a transformação que o Evangelho proporciona àqueles que têm causas impossíveis a resolver, porque para Deus nada é impossível. O homem é pecador e está separado de Deus. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que nesta hora eu lanço mais uma vez o convite para que você receba Jesus no seu coração nesta hora. E que esta oração possa levar você a uma nova dimensão de vida espiritual. Saiba de uma coisa: religião não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, a espiritualidade que cada um procura cultivar e crescer, essa enriquece, transforma, liberta, enriquece, prospera e traz resultados maravilhosos para a sua casa, para a sua família, para a sua empresa, para os seus negócios, mas principalmente para a sua alma, que precisa de um avivamento espiritual. Vamos orar. E que nesta hora, nosso Deus possa fazer com que você seja sacudido, assim como aqueles homens foram sacudidos. Relendo o texto, a Bíblia fala que veio sobre eles o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Que o Espírito Santo desça sobre a sua vida nesta hora. Mas se você encontra-se desviado ou ainda não aceitou Jesus como o suficiente Salvador, é essa a hora de você receber a maior bênção da sua vida, a sua salvação e, consequentemente, a sua libertação. Deus lhe ama e tem um plano na sua vida. Todos, independentemente de qualquer fatores, todos se encontram no pecado, todos, e necessitam da graça de Deus. E é por isso que nesta hora eu quero lhe convidar, você se prostrar diante de Deus agora, colocar a mão no seu coração, onde que você esteja, e repetir comigo essa simples oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu te peço, nesta hora, que tu perdoe todos os meus pecados e que tu estejas escrevendo o meu nome no livro da vida. Eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E que nesta hora, ó Senhor, o Senhor possa fazer morada dentro do meu coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. Deus abençoe. Não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar as nossas redes sociais. Shalom, a paz do Senhor. Que Deus abençoe muitíssimo.